Largar de ser um vacilão consigo mesmo vai ser a coisa mais próspera e abundante que você pode fazer por você mesmo na sua vida. Pois é. Bom dia, pessoal. Seguinte, bom dia aqui, né? Eu não sei em que horário você está assistindo esse vídeo. Aqui são 11h30. Acabei de voltar da academia, tomar meu banho. Eu tava refletindo de ontem pra hoje sobre a facilidade que nós temos, ou pelo menos eu tenho, de ser um vilão pra mim mesmo, dentro da minha própria jornada. Deixa eu explicar um pouco o que eu quero dizer e talvez você se reconheça dessa forma também. Bom, eu sempre tive um senso de responsabilidade, de engajamento e de comprometimento muito grande com as coisas que eu quero. Sempre fui um cara não necessariamente muito disciplinado e focado, mas de muito determinado. Eu sempre disse pra mim mesmo que eu ganho a longo prazo, porque quando eu encalacro com uma coisa, quando eu falo, cara, eu quero essa coisa, eu quero conquistar isso, podem se passar 5, 10, 15, 20 anos e aquela coisa fica remoendo ali no fundo da minha cabeça. Muito bacana, porque significa que eu tô sempre olhando pro objetivo final. Mas por um outro lado, ao longo desses 33 anos, isso veio me trazendo um cansaço também, porque pensa, só uma pessoa que é determinada, que entende aonde quer chegar ou entende o que quer conquistar pra si, mas que dentro do processo até conquistar essa coisa, se sabota, procrastina, não tem tanta disciplina assim, mas ao mesmo tempo entende lá no fundo da sua consciência que, cara, tem que ser responsável, tem que ser disciplinado, tem que conseguir ter uma conduta de acordo com aquilo que você quer, que você deseja. Quando eu comecei a mergulhar nesse caldo todo e ver o quanto que essa relação antagônica entre ser uma pessoa que sabe majoritariamente ali o que quer, pra onde quer ir, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade muito grande de execução ao longo desse caminho, porque tende a procrastinar, eu comecei a entender, cara, quais são os motivos disso tudo? Por que eu sei aonde eu quero chegar, eu entendo o que é responsabilidade, eu entendo o que tem que ser feito, mas no dia a dia eu não consigo. Tá me travando? Quais são os meus blockers aqui? O que tá me impedindo? Comecei a depurar tudo isso ao longo desses últimos meses, né? O que eu percebo? Existem algumas coisas aqui que com certeza valem a pena ser discutidas. A primeira é esse olhar que a sociedade capitalista traz pra gente de que você tem que ter mérito, tudo é sobre meritocracia. Tem que trabalhar enquanto todo mundo tá dormindo, tem que trabalhar 15 horas por dia, você tem que ser fitness, você tem que ser lindo, você tem que ter dinheiro, e você não corresponde a todos esses padrões e expectativas e aquilo ali vai virando um peso no seu ombro se você não começa a entender que muitas das coisas que são projetadas de fora pra dentro na vida das pessoas são coisas irreais, coisas que não funcionam, é um modelo muito, muito, muito pequeno, muito segmentado e muito elitista, que não representa a maior parte das pessoas. Você precisa conseguir entender, e aí aqui o olhar social, político, o olhar de todo um ecossistema, de como as coisas funcionam dentro das hierarquias sociais, dentro do capitalismo, é extremamente importante para que você tire de você esse peso. Então, existe esse ponto aqui, e a gente pode, sei lá, conversar um pouco mais sobre isso num próximo vídeo. Existe o ponto do meio, pra mim, que seria o segundo pilar aqui, que é o pilar da saúde psíquica e emocional, e claro, física também. Muitas vezes não está no lugar, porque, sejamos honestos, né, a nossa formação coletiva muitas vezes não ensina pra gente sobre os alimentos que nós estamos inserindo, sobre gestão financeira, sobre um olhar político pra gente poder se organizar um pouco mais dentro da nossa própria realidade. A gente não consegue muitas vezes lidar com o contexto e com o ambiente em que nós estamos inseridos. E aí tudo isso rola de nos atravessar num lugar da saúde que nos deixa ainda mais fragilizados. Pensa, você tem um mundo que te cobra num lugar irreal, você tem uma saúde debilitada num lugar psíquico, emocional ou físico, muitas vezes. E aí, o terceiro ponto, que é sobre o que eu quero tratar nesse vídeo, é você, para piorar tudo isso, ainda vira o grande vilão na sua própria história. Você deixa de ser uma pessoa generosa consigo mesmo, carinhosa consigo mesmo, companheira de si mesmo. Quero fazer um paralelo para vocês entenderem. Tem aí o seu cachorrinho, seu gato, seu pet, ou sei lá, você tem uma pessoa que você ama, filho, mãe, companheiro, companheira, não interessa. Alguém, um ser vivo pelo qual você tem afeto. Você envenenaria essa pessoa? Você abandonaria essa pessoa e deixaria ela lá e não prestaria atenção em como ela está, em como ela se sente, se ela tá bem, se ela não tá? Pergunta que eu tenho aqui pra fazer e que eu precisei fazer de ontem pra hoje e eu ainda tô tentando lidar com essas respostas é:
Cara, por que que eu faço isso comigo mesmo? Por que que então você faz isso consigo mesmo? Por que você opta por comer fritura, fast food e um monte de outras comidas com um certo excesso do que você deveria às vezes, não opta por frutas, legumes e alimentos mais saudáveis? Você envenenaria alguém que você ama? No final do dia, sejamos honestos, todo mundo sabe que viver de fast food não dá. Você fica uma pessoa não nutrida, uma pessoa que não tem uma qualidade alimentar sólida, certo? Só um exemplo, eu não tô dizendo aqui que eu como fast food todo dia, nem nada disso, mas é só pra gente conseguir elucidar o ponto e chegar aonde eu tô pretendendo chegar nesse vídeo. Se você ama muito alguém, é muito companheiro, sei lá, do seu pet, cara, você não se preocupa em passar uma semana, 2 semanas fora e o seu cachorro ficar sem alimento, sem água, sem o passeio dele, se for. Você não entende aí do outro lado que é relevante que você desça, sei lá, com seu pet que você ama pra passear, ao invés desse passeio que ele gasta energia, ele se exercita, ele faz ali as coisinhas de cachorrinho e de gato dele que ele precisa fazer. Cara, a mesma coisa com você. Por que você não se leva pra se cuidar, pra gastar essa energia, pra ir fazer um treino, pra ir, enfim, colocar a sua saúde física, mental e emocional no lugar? Daí, eu comecei a perceber que, cara, é muito injusto ser um vacilão comigo mesmo. E que talvez mudar todo esse paradigma seja a coisa mais próspera e abundante que eu possa fazer na minha vida. É isso. Parar de ser um vacilão talvez seja a coisa mais próspera e abundante que eu possa fazer por mim na minha própria vida. Porque começar a entender que cada vez que eu olho para minha disciplina, ou seja, para minha casa arrumada, para minha alimentação regrada, para minha atividade física, para o meu compromisso com o meu trabalho, para minha leitura, para os meus estudos, para qualidade das minhas relações, eu tô, na verdade, sendo um cara bacana, legal comigo mesmo. Assim como eu gostaria que as pessoas fossem comigo e assim como eu me esforço ao máximo para ser com os outros. Conforme você vai olhando para você nesse lugar de afeto, nesse lugar de menos sobre responsabilidade e mais num lugar de prosperidade, a partir do momento em que eu zelo por mim, as coisas passam a prosperar. Eu vou te dar um exemplo de novo aqui. Se você tá aí, já, enfim, construiu a sua casa, já mora sozinho, já tem o seu espaço, você decide, sei lá, pintar as paredes, colocar um pôster, comprar um quadro, enfim, decorar. Mas você não está tendo um zelo pelo seu espaço, você não está construindo nesse espaço que você decidiu limpar, organizar, decorar, um lugar para chamar de seu, um lugar para te receber nos seus dias bons e nos seus dias ruins. E quando você coloca esse espaço em ordem, você não sente que você está muito melhor aqui? E que é muito mais fácil, talvez, você conseguir, por exemplo, sentar e estudar ou acalmar a mente? E aí, através de tudo isso, você consegue, de repente, trazer novos conhecimentos, ter novos insights, acalmar as emoções. Olha como as coisas vão fluindo para um lugar muito mais positivo e, por si só, mais prósperos. Então, a ideia aqui é: quanto mais você repete esse processo de olhar para si com zelo e entender que tudo o que você faz de bom para si, uma vez que consciente, organizado, com calma, com estrutura, é também uma forma de chamar a abundância e a prosperidade, você passa a entender que, ok, então talvez seja meio sobre isso também no final do dia, quando as pessoas que criam e que falam sobre mentalidade positiva e etc. querem dizer. Eu também tô pensando nisso porque eu vim de uns meses fazendo as minhas atividades físicas com muita disciplina, com muita organização. E aí eu comecei a procrastinar de novo, a enrolar. E aí ontem eu falei: não, 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 não. Você tava indo por um caminho ótimo. Por favor, não faça isso com você. Não é legal, isso não é abundante, isso é muito vacilo consigo mesmo, com a sua própria saúde. Cara, volta. Vou reforçar. Não dá pra tentar viver uma vida perfeita e nem achar que todos os recursos vão estar disponíveis sempre. A gente vive num país continental em que as diferenças sociais são bizarras e que não tá tudo disponível pra todo mundo. Então, por favor, sempre que eu trouxer alguma coisa dessa forma, tenta adaptar pra sua realidade, tenta adaptar pro seu contexto. Eu sei que tem pessoas que têm mil questões psicológicas, emocionais, por, enfim, situações extremamente sensíveis e que é muito fácil pra mim chegar aqui e falar: cuide da sua saúde, seja próspero, olhe pra si, tenha zelo por si mesmo,
quando eu não tô na pele do outro e eu não sei o quanto as âncoras do outro prendem o outro naquele poço, naquele fundo, sabe? Que, enfim. O meu objetivo, no final das contas, tá longe de trazer aqui uma abordagem meritocrata e falar que se você não fizer assim, você não vai ser feliz, de forma nenhuma. O meu único papel aqui com esse vídeo é compartilhar um sentimento que eu tive muito recente e que talvez possa fazer sentido para outras pessoas, que é o de, cara, por que você não decide que você gosta de você? Goste de você. Qual é a dificuldade de gostar de você? Mas não tenho a pele que eu quero, sabe? Não consigo ir na dermato. Ah, mas não tenho as roupas que eu quero. Ah, mas não tenho o corpo que eu quero. Não tenho a casa que eu quero. Ok, mas pra você ter tudo isso, pra você ter energia e força pra tudo isso, cara, você precisa honrar essa máquina de vencer que você é. Isso, é sobre isso. Você precisa honrar a si mesmo. Mesmo com todas as dores, mesmo com todos os problemas. Cara, alguém tem que gostar de você. Na Terra tem que gostar de você. Você concorda comigo? Por que que tem que ser o outro? Porque não pode ser você. Esse papo não é um papo sobre autoestima somente. Num lugar comum, talvez, da estética, da beleza, do skincare e etc. Como a gente vê por aí na internet. Muito sobre o quanto você pode ativar a sua prosperidade gostando de você e tendo zelo pela pessoa que você é, pelo lugar em que você tá, pelo pouco em que você tem. Existe um mundo caótico assim lá fora. Viver nesse ambiente pode ser e é triste, difícil. Então, por que você não vai pegar a única coisa que você tem, que é a si mesmo, e tentar olhar pra isso com um pingo, um pouco de generosidade, respeito, zelo? Porque, cara, você não vai esperar que o seu carro, ou a sua bike, ou sei lá, o seu sapato, que você não cuida, te leve longe, certo? Você é o seu próprio motor, você é o seu próprio veículo. Se você não cuidar disso, você não vai se levar longe. Bola de neve de frustração, ó, esquece. Esquece, ela vai continuar acontecendo. Ela não vai parar de acontecer. Porque no final do dia você é um ser humano com desejos, com vontades. Um ser humano dentro de uma estrutura capitalista que quer que você acumule recursos, que quer que você viaje, tenha casas, compre carros, compre coisas, enfim, que você se coloque em um lugar. E é triste dizer, é claro que dinheiro não é tudo, é um fato que não é, mas a gente sabe também que é muito mais fácil ser feliz quando a sua mesa e a sua geladeira tem comida, certo? Quando você sabe que no final da semana você vai poder viver a vida e tá tudo certo, porque você mora em um bairro digno e você consegue ter um espaço de qualidade para habitar, né? Mas eu tenho certeza que com a ausência de recursos, a ausência de uma democracia que compartilhe mais de maneira equilibrada para muitas pessoas, talvez a única coisa que elas tenham seja a si mesmo. Já que a única coisa que você tem é a si mesmo, por que você não tá cuidando disso? Por quê? Essa é a pergunta que eu quero trazer nesse vídeo. Cara, eu não sei se esse vídeo ou se esse assunto ele fez muito sentido. Eu não elucidei muito por muito tempo. Eu não depurei todos os sentimentos que me atravessam. Eu não construí com o melhor vocabulário. Eu não peguei os melhores exemplos, mas não importa. Quem sabe no futuro eu volte com um vídeo sobre esse mesmo tema de uma forma um pouco mais estruturada. Mas essa fala, esse pensamento inicial, ele é o lugar embrionário para me provocar a olhar pra mim de uma outra forma. Bom, não tenho mais nada pra te desejar, senão que você se ame pra caralho, se ame muito, assim, se ame ao ponto de falar, cara, como é legal cuidar de mim, assim, como eu sou uma pessoa que cuida de mim. Eu cuido de mim quando eu faço uma terapia, quando eu vou ao médico, quando eu como saudável, quando eu não me relaciono com pessoas que não estão num momento de vida maduro, aí quando você decide perdoar, quando você decide entender que no final do dia, mesmo as pessoas mais ruins, óbvio, né? Com limite. Com limites. Crimes são crimes. Tem coisas que não são perdoáveis. Podem ser compreensíveis. Perdoáveis, não. Pelo menos essa é a minha forma de entender. As pessoas precisam pagar o preço das suas ações. Então eu também não quero relativizar nenhuma situação aqui, ok? Quando você, de alguma forma, entende que existe um papel
seu para com você mesmo, nesse lugar, e esse papel pode ser um papel carinhoso, eu ouso dizer que a vida fica melhor. Não sei, não sei. Tenta aí e me conta. Eu vou tentar do lado de cá e vou registrando com vocês, porque eu tô com o objetivo de fazer esse canal durar e dar certo. Então, para isso acontecer, por favor, me ajudem, tá? Comentem aqui, se inscrevam e curtam e sei lá, eu tô aqui na minha cama pulando de lá pra cá, daqui pra cá, cheio de movimento, porque as costas e a coluna do 33 anos aqui já tá. E ontem eu voltei pra academia, então. Tô quase não querendo me amar mais, hein? Se for pra sentir dor desse jeito, é melhor. Brincadeira. Fechou? Ok? Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau.